não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, hoje, segundo o programa, nós temos que expor aqui a teoria da ação histórica, quem é o sujeito da história e quem é, portanto, o sujeito da guerra cultural. Mas, para introduzir este assunto, vamos partir de uma constatação do presente. Quando nós observamos a atuação das forças que emergiram do antipetismo a partir de 2013, 2015, e que se expressam, seja através da internet, de blogs, de algumas revistas, impressas inclusive, e de várias candidaturas a vereador, deputado, etc., nós temos a impressão que todo esse pessoal imagina estar dentro de uma disputa política num grêmio de ginásio, onde tudo o que interessa é você falar relativamente bem, impressionar um pouco a plateia e tocar nos tópicos fundamentais do pensamento liberal conservador. Agora, isto não é política de maneira alguma, isto é apenas um teatrinho muito superficial, muito bocó, que reflete o fato de que o público liberal conservador toma como seus orientadores e gurus tipos como Rodrigo Constantino, Reinaldo Azevedo e outros. É um fenômeno semelhante ao que aconteceria se em 1964, destronados pelo golpe militar, os comunistas tomassem como seus mentores, guias e líderes intelectuais o Luiz Fernando Veríssimo e o Chico Buarque, em vez de Caio Prado Júnior, Jacó Gorender e outros tantos. Ou seja, existe uma confusão pública hoje entre o que é um mero formador de opinião e o que é um estudioso especializado do assunto. Então, o amadorismo impera de uma maneira absolutamente catastrófica. Então, houve até quem promovesse aí um encontro próximo. Então, aqui vamos ouvir os maiores pensadores conservadores do Brasil. Não é isso? Então tá eu, o Rodrigo Constantino, né? E outros tipos assim. Falo, olha, não é um problema de eu me sentir ofendido porque me nivelam o Rodrigo Constantino, porque para mim se me nivelar até um macaco, nem sempre é injusto, tá entendendo? Mas é um problema de praticidade, de você confundir o mero propagandista de ideias com um efetivo analista estratégico. A diferença é monstruosa, gente. Então, veja, ninguém numa indústria confunde o departamento de produção com o departamento de propaganda, de vendas de propaganda. Ninguém confunde isso aí. Você não vai, na hora de você montar no equipamento, se ela está fabricando um computador, um automóvel e tal, perguntar para o cara da propaganda como é que tem que ser o carro. Isso simplesmente não se faz. Quer dizer, primeiro você tem que ter o produto. E as vendas e a propaganda são um negócio posterior. Não é isso? Mesmo que você aceite alguma sugestão, assim, por uma questão de educação, você pode perguntar ao cara da propaganda como é que deve ser o produto, tal. Ele vai se limitar aos aspectos mais cosméticos e aparentes da coisa, não vai entrar na mecânica, no funcionamento. E este erro é geral e endêmico entre os liberais e conservadores brasileiros. Se você pegar, por exemplo, quem são as melhores inteligências aí desse meio, se você pegar, por exemplo, o Luiz Felipe Pondé, o Pondé entende de teorias, de ideais, de valores, etc. Se você perguntar para ele sobre estratégia, ele não entende absolutamente nada.
Você pergunta quantos livros ele leu sobre a KGB? Juro que nenhum. Né? Ele leu Karl Marx, ele leu o material, o Edmund Burke, Mises, etc., que é o que o pessoal está lendo e está achando que com isso entendeu tudo. Então, o que nós estamos observando é que, apesar da imensa força popular do movimento liberal conservador a partir de 2013, ele está sendo facilmente engolido e neutralizado por forças de esquerda. Por quê? Essas forças elas dominam todo o aparato superior, toda a elite, quer dizer, universidade, mídia, administração federal, sistema judiciário, etc, etc. Então é uma elite muito pequena, mas que detém na mão todos os botões que fazem a sociedade funcionar. Então, contra isso, nenhuma maioria tem poder algum. Se você observar onde quer que os comunistas tomaram o poder, eles sempre eram minoria. Mas a minoria que tinha nas mãos os instrumentos de ação. E contra os quais a maioria nada pode. A maioria, por definição, é uma massa desorganizada, uma massa esparramada para tudo quanto é lado. Né, que quando consegue, vamos dizer, agir de uma maneira unificada, por exemplo, numa eleição. Numa eleição você é convocar, a população inteira é convocada a dizer um sim ou um não, e ela comparece na urna e diz um sim ou não. Isso é o máximo de ação integrada que a massa consegue. A massa desorganizada, ela só age quando é convocada a isso pelo próprio governo. E eu vejo que, se não forem tomadas providências urgentes, toda a massa liberal e conservadora no Brasil vai ser dispersa e vai ser integrada dentro de planos esquerdistas, como aconteceu durante o processo do impeachment da Dilma. Quem ganhou o impeachment da Dilma foi a esquerda moderada, uma parte do próprio PT. Tá certo? Então, e o pessoal liberal e conservador ganhou o quê? Ganhou nada, absolutamente nada. O poder deles não aumentou nem 1 milímetro. Tá certo? Então, onde a autoria, o protagonismo da coisa foi passado da massa popular para os velhos políticos e sempre para o estamento burocrático, o qual evidentemente está comprometido com a esquerda até a goela. Então, em vista dessas coisas, é que eu vejo a urgência deste tipo de esclarecimento, a urgência deste mesmo curso. Para o pessoal entender o que é guerra cultural, você precisa sair da esfera da política que aparece na mídia, que aparece na televisão, disputa eleitoral, essa coisa tudo, e olhar o processo a mais longo prazo. Esse longo prazo nos coloca diante da questão o que é a ação histórica, ou seja, uma ação que afeta o curso da história. Isso é fundamental. Você pode, por exemplo, vencer uma eleição sem que isto mude absolutamente nada. Tá certo? Você pode, às vezes, até começar uma revolução sem que isto mude absolutamente nada, como foi o caso, vamos dizer, do nosso movimento da independência em Confidência Mineira. A Confidência Mineira foi historicamente inócua. Ela serve depois, tardiamente, como, vamos dizer, um símbolo retroativo. Quando houve um efetivo movimento pela independência, que aliás veio de cima do próprio governo, então você pega aquele movimento fracassado, inócuo, e usa retroativamente como símbolo. E as gerações seguintes, idiotas, acreditam que aquilo tem uma efetiva importância histórica. Né? Eu lembro que o nosso grande historiador, Zé Honório Rodrigues era um homem da esquerda, mas era um tremendo historiador, ele lembrou num artigo que na Suíça o episódio de Guilherme Tell tinha sido apagado dos livros de história, porque chegaram à conclusão que foi um treco inócuo, foi um negócio meramente simbólico que aconteceu ali numa cidadezinha, ninguém ligou, então não faz parte da história, faz parte do folclore, por assim dizer. E quando nós falamos ação histórica, então estamos nos referindo a ações que mudam o curso da história, pelo menos de um país inteiro. Tá certo? Mudar o curso da história significa você criar uma nova situação que é irreversível, que não tem como voltar. Por exemplo, quando Trotsky mandou matar toda a família real, família imperial da Rússia. Então não tem como tirar os caras do túmulo, isso não vai voltar mais. Tá certo? Ou, por exemplo, quando Hitler invade a União Soviética. Fala, bom, aí criou uma situação que não tem mais como voltar.
Até lá você tinha, vamos dizer, um jogo, né, um jogo de diplomacia, de colaboração e concorrência ao mesmo tempo entre a União Soviética e a Alemanha nazista. Fala, bom, agora acabou, né? Agora é guerra e não tem mais como voltar atrás. Então, estas situações que são criadas para não voltar mais e que afetam o curso das coisas de uma vez para sempre, isso é importante, para sempre, né? Isso é que nós chamamos de ação histórica. Então, por definição, uma ação só tem alcance histórico quando ela ultrapassa a duração da vida dos seus protagonistas. Aquilo que morre com o cidadão não entra na história. Se não ficou marca para as gerações seguintes, se aquilo não afeta em nada as gerações seguintes, não faz parte da história, por mais interessante que possa ser, tá certo? Para fins literários ou cinematográficos, né? Isto significa que só pode haver ação histórica quando os meios de ação utilizados continuam existindo depois da extinção dos seus primeiros protagonistas. Isto é básico. Você imagina, por exemplo, o que aconteceria com o cristianismo se a igreja cessasse de existir na sua primeira geração, se não existisse a chamada sucessão apostólica. Veja, o próprio Deus, para continuar agindo na história humana, o próprio Deus, meu Deus do céu, cria uma sucessão apostólica. Ou seja, uma sucessão de pessoas que são treinadas na mesma mentalidade, habilitadas a praticar certas ações e a prosseguir uniformemente e coerentemente aquela ação ao longo dos séculos. É isso? Isso quer dizer, o próprio Deus consente e admitir que ele precisa de uma continuidade de agentes humanos. Agora, tem gente que não precisa disso. Os nossos conservadores e liberais não precisam. Eles acreditam que dá para resolver tudo na geração deles e o futuro que se dane. Alguns imaginam até que você pensar no futuro é irrealista. Não, nós temos que ver a situação aqui do momento, etc, etc. Isso quer dizer, são pessoas que abdicam da ação histórica na sua raiz. E não têm ideia do que seja e não querem ter. Então, se essas pessoas são derrotadas, é nada mais justo e razoável, tá certo? Ora, a ação histórica, se ela requer a continuidade ao longo das gerações, ela exige um negócio que se chama, o Pierre Bourdieu que usou esse termo, reprodução. Ou seja, os hábitos, valores, habilidades e técnicas que estão de posse da primeira geração têm de ser transmitidas aos seguintes. E com isso você tem que formar um tipo de personalidade adequado a continuar aquela ação. Quer dizer, não é um ensinamento meramente exterior, uma série de coisas que você vai aprender. Não, são coisas que você vai ser. Então, por exemplo, você pode tomar como exemplo, vamos dizer, a própria formação do clero católico. Você imagina, então, como é trabalhoso, difícil e doloroso o processo de formação de um sacerdote na Igreja Católica. O número de coisas que ele tem que renunciar. Ele renuncia à família, ao casamento, ao sexo, à riqueza, e mais isso, e mais aquilo, mais aquilo. E se o mandaram para o Capufundó do Judas para lavar pé de menino pobre, ele vai ter que ir. Então, existe um estudo feito por um ex-comunista inglês em que ele diz o seguinte: a medida da fidelidade de um sujeito a uma organização não é o que ele recebe dela, mas o que ele dá a ela. Isso aqui é básico. Os padres permanecem fiéis à Igreja Católica quando permanecem. Por quê? Porque eles sacrificaram muito para poder estar ali, e não por causa do que eles estão recebendo. Claro que na Igreja Católica existe uma elite de cardeais, etc., que vive bem, enche barriga, alguns têm até amantes, né? Tem carro com chofer, tem aviãozinho particular, mas é uma minoria ínfima, é 0,002%. O resto está comendo o pão que o diabo amassou e permanece fiel por causa disto. No mínimo por um egoísmo. Dizer, agora que eu já sacrifiquei tanto, agora eu tenho que ir até o fim, ó raios. Mas se você estuda a vida de qualquer santo da Igreja Católica e veja tudo o que ele teve de dar para ela, ou até a vida de um sacerdote qualquer, não precisa ser santo, tá certo?
Do mesmo modo, se você estudar a vida de qualquer militante comunista importante, você vai ver que ele deu muito mais do que recebeu. Claro que alguns recebem. Quando a Revolução sai vitoriosa, tem uma elite que vai para o governo e tem ali toda a nomenclatura para servi-lo, tem uma dacha, tem carro oficial, tem tudo isso, mas também é uma minoria ínfima. Tá certo? A maioria não ganha absolutamente nada com isto, né? E sacrifica muito. Se viram na história dos Founding Fathers, aqui eu mencionei, né, o compromisso que eles assinaram de, pela independência americana, sacrificar sua vida, sua liberdade, seus bens e sua honra. Ou seja, não sobrou nada. E não apenas eles fizeram esse voto, como de fato perderam. Você estudar a vida de cada um se ferrou até o fim. Se tivessem perdido, ficariam sem nada. Nada. E depois que venceram, o que ganharam? Eles ganharam uma parte do que eles tinham antes. É o que sobrou. Ninguém ali ficou rico com a independência. Tá certo? E se chegaram a desfrutar de algum poder, como de fato chegaram, esse poder nem de longe compensava materialmente o que eles perderam antes, né? Então, esta continuidade ao longo dos tempos exige a formação de personalidades adequadas. E quando eu falo formação de personalidade, é uma coisa que vai até o fundo da alma do sujeito. Não é você convencer ele de 2 ou 3 ideias. De jeito nenhum. É você moldar uma personalidade inteira ao ponto de o indivíduo sacrificar tudo por aquilo. Tá certo? Se você estudar a história da maçonaria, você vai lá, veja os juramentos maçônicos. Por exemplo, tem um juramento que diz o seguinte: se você contar os nossos segredos, nós vamos abrir o seu peito, arrancar o seu coração e fazer mais isto e mais aquilo com você. E o sujeito assina isto. Não é brincadeira, é por isso que a maçonaria dura. Não dura tanto quanto a Igreja Católica, mas dura também. Então, maçonaria, Igreja Católica e Partido Comunista são exemplos de organizações que nós temos que estudar, porque elas são exemplos de ação histórica. E ação histórica planejada para durar mais do que a vida dos seus primeiros protagonistas, ou seja, uma ação programada para continuar depois que os seus primeiros agentes morrerem. Tá certo? Vocês conhecem alguém no mundo liberal e conservador inteiro que esteja pensando nesses termos? Não. Essa ideia nunca lhes ocorreu. Se você disser para eles, nós temos que fazer planos para 100 ou 200 anos, eles vão rir na sua cara. Vão achar que isso é irrealista. Mas só isso é realista. Só este tipo de ação prossegue e chega aos seus objetivos. O resto é tudo superfície, é bolha de sabão. É isso. Então, se você comparar, vamos dizer, por exemplo, os partidos políticos brasileiros, você verá que alguns têm um senso de continuidade. E o que tem mais senso de continuidade é o Partido Comunista, que oficialmente já nem existe, mas que continua agindo. Tá certo? Se você perguntar em um treco chamado, por exemplo, PT, o PT se formou numa certa época para uma certa finalidade, já cumpriu e pode ser dissolvido a qualquer momento sem que isso faça a menor diferença. PT, PSOL, etc. são o que são chamadas organizações de fachada. Ou seja, são nomes que você pode adotar para fins de propaganda, tá certo? Mas que não vão mudar em nada, vamos dizer, a composição do produto. Você compara isso, por exemplo, com as famílias dinásticas. Estuda a história dos Habsburgos, ou mesmo que não sejam famílias reais, Rothschild, que está aí faz 4 séculos, e continua mandando. Rockefeller, tem 100 e poucos anos, não é tão velho, mas continua mandando. Morgan e outros. Aí você vai começar a entender o que é ação histórica. E entender que no curso de uma vida humana, você pode fazer muito pouco para alterar o curso das coisas, se não tiver a garantia da continuidade. Uma segunda conclusão que você vai chegar aí é a resposta à pergunta: mas quem são os agentes históricos? Quem age na história? Por exemplo, nós temos livros chamados História do Brasil. O Brasil age historicamente?
Não, o Brasil é apenas o nome de um território onde as coisas estão se passando. É o nome do cenário e não dos agentes. Não é isso? Por quê? Porque os verdadeiros agentes da ação histórica foram trocados muitas vezes. Você tinha a Casa Real, de repente você tem uma conspiração militar, os militares continuam agindo durante um certo tempo, depois se forma uma força regional no Rio Grande do Sul, que toma o poder sobre o país inteiro e que já está dissolvida também a essa altura, e assim por diante. Quer dizer, você tem uma sucessão de agentes históricos de curta duração. Isso é a mesma coisa que dizer, não há nenhuma história do Brasil. Você tem várias ações históricas separadas de curta duração, e isso é tudo que nós chamamos de história do Brasil. Você diz, mas os estados, né, são agentes. Existe, por exemplo, uma história da França? Não, de jeito nenhum. Tá certo? Os estados nunca são agentes históricos. Né? Os estados são, vamos dizer, a estrutura administrativa e militar da qual os agentes históricos se utilizam quando conseguem se apossar dele. Vamos dizer, o verdadeiro agente histórico nunca é apossado por ninguém. Ou ele existe e continua agindo, ou ele é extinto. Porque se, por exemplo, você tem aqui uma organização que está agindo historicamente e uma outra a engole, o agente histórico é essa da segunda organização e não a primeira. Não é isso? Isso quer dizer, as nações não são agentes históricos, os estados não são agentes históricos. Agora vamos ver as classes sociais, como pretendia Marx. Você acha possível uma classe social ter uma ação unificada e consciente ao longo das eras? Ou o proletariado, ou a burguesia, ou qualquer outra classe? Isso é absolutamente impossível. Quando você fala, por exemplo, a ideologia burguesa, eu digo, bom, isso quer dizer que os burgueses, os proprietários dos meios de produção, se reuniram, né? Então, vamos ver quais são os nossos interesses, agora vamos contratar os intelectuais para defender os nossos interesses. Eles nunca fizeram isso. Aliás, seria impossível, materialmente impossível fazer isso. Então, quando você fala de ideologia burguesa, você está falando de uma ideologia que é análoga aos interesses supostos daquela classe, que às vezes os traduzem de maneira mais perfeita ou menos imperfeita. Mas uma classe social ser agente da história é impossível pelo próprio número de pessoas que a compõem. Não é isso? Além disso, uma classe social é, por definição, uma entidade pública. Né? Existe um proletariado secreto, uma burguesia secreta, pode existir isso? Ou seja, você tem os proprietários do meio de produção, mas ninguém sabe quem são eles. Não é possível. Portanto, eles estão permanentemente expostos à visão pública e não há nenhum meio deles fazerem planos secretos para continuar ao longo do tempo. Mas dentro da burguesia pode haver alguns agentes históricos que tenham essa continuidade e perseverança. Famílias, né? Por exemplo, você vê que grande parte das famílias que se enriqueceram depois da Revolução e se tornaram a classe burguesa eram de origem aristocrática, ou seja, é a mesma classe anterior que passa a reinar por outros meios. Simplesmente trocaram um meio de poder por outro meio de poder, mas são ainda os mesmos grupos, tá certo? Então, são estas entidades e grupos que nós temos que estudar, aqueles cuja ação continua ao longo do tempo e que pode transcender a duração dos seus primeiros agentes por 1, 2, 3 ou 10 gerações. Eu não sei os Rothschild em que geração estão, mas eles começaram 4 séculos atrás. E você olha lá, a família real britânica, quanto tempo estão lá? Também séculos, né? Então, estas são as entidades que detêm o poder, somente essas. O resto é tudo fachada, é tudo impressão. Sobretudo o nego que é eleito para um cargo eletivo de presidente. Né? Você imagina o seguinte, o sujeito é eleito presidente dos Estados Unidos. Ele chega lá e ele tem ali funcionários que estão trabalhando ali há 30 ou 40 anos. E que tem milhões de informações que ele não tem e não terá jamais. Ou seja, esta classe dos funcionários, se ela for capaz de se reproduzir ao longo do tempo, ela detém o poder. E, vamos dizer, o presidente, claro, ele tem alguma influência, tá certo? Mas só se ele tiver o apoio dela. O que aconteceu com o Fernando Collor de Mello? Ele foi eleito, o povo votou nele. Agora, pensa bem,
o funcionalismo público aceitou ele, nem por um único dia. Né? E os funcionários estavam lá fazia mais tempo do que ele. Quem ganhou? Os funcionários. E vai ser sempre assim. Portanto, você eleger um sujeito para um cargo eletivo não significa absolutamente você está entregando a ele o poder. Você está entregando o poder nominal. O que é o poder nominal? Você assina a coisa e você é o responsável, mas não quer dizer que você seja o autor. Você não é o autor, mas eventualmente você é o culpado. Uma das principais funções de um presidente da República é ser o bode expiatório de decisões que ele não tomou absolutamente e que às vezes ele nem compreende. Vocês sabem que durante momentos aflitivos da história americana, por exemplo, o Barack Hussein Obama nem mesmo comparecia ao Conselho de Guerra. Ninguém nem sabia onde ele estava. Então estavam lá os generais, os secretários de Estado discutindo a coisa, tomando decisão. E o Barack Obama não estava lá. Ele nem sabia o que eles estavam discutindo. Se você estudar a história do PT, você verá que um cidadão chamado Sr. Luiz Inácio Lula da Silva ele tem uma característica. Enquanto estavam se desenrolando as assembleias do partido, ele saía para tomar um cafezinho. E quando terminava ele voltava e dizia, o que vocês decidiram? Ah, decidimos tal. Ele vestia a camiseta e ele saía repetindo aquilo. A influência dele sempre foi muito pouco, ele foi sempre mais um símbolo condensador do que um líder efetivamente. Então, como símbolo condensador, ele foi de uma eficiência extraordinária. Tá certo? Porém, como símbolo condensador, acabou se demonstrando que ele não tinha de fato poder nenhum. Ele tinha somente a imagem. A hora que essa imagem acabou, não sobrou nada. Não é isso? Então, ele pode ainda continuar esperneando, mas o futuro dele está decidido. E não é nada bonito, né? Então, se você comparar isso, por exemplo, com a história de alguém que perseverou no poder por bastante tempo e chegou aos seus objetivos, isso é fundamental. Né? O sujeito pode ter muito poder, entre aspas, durante algum tempo e produzir os efeitos exatamente contrários do que ele queria. Se você comparar a vida de Adolf Hitler com a vida de Joseph Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.